Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Picard de Caos, conversinha gostosa aqui. Hoje, uma convidada aqui, uma presença exuberante, que está refinada nesse programa, que já falou conosco em programas anteriores. Então, uma salva de palmas à doutora Aline. Obrigada. Aline Ribeiro, é bom dizer, né? Para as pessoas Obrigada. encontrarem também o nosso Instagram. Obrigado de estar aqui, viu, Aline? Muito de obrigada verdade. pelo convite, muito bom estar aqui novamente. Cara, muito bom. Teu outro programa foi muito massa. A gente estourou por coisas que nem a gente esperava que fosse estourar. Inclusive, me reconheceram na rua, tá? Sério, aconteceu? É, verdade. Eu fui fazer cílios, fui fazer alguma coisa. Ah, eu vi uma coisa, eu te vi em algum lugar. Ah, eu lembrei, foi um corte do podcast. Falei, sou eu mesmo. Olha só que maravilha, que coisa boa, tá vendo? É essas horas que funciona. O meu, na verdade, quando apareceu foi no Léo Dias. Chato. Não era coisa que eu queria ter que aparecer. Eu apareci do lado do Carlos Alberto de Nóbrega triste e do Leão Lobo falando que pegaria o Carlos Alberto de Nóbrega. Nossa. E aparece a minha cara do lado do Léo Dias. Ah, mas você ficou famoso, o Léo Dias. Desagradável. A moça da RH da empresa me perguntando o que era aquilo. Chato. Mas bom, a gente vai falar de algumas coisas. Fala pro pessoal do que você é especializada, do que você mais lida aí no teu dia a dia. Perfeito. Bom, pessoal, eu sou advogada de família, especializada no atendimento de mulheres. Já atendi alguns homens, mas para que eu possa atender esses homens, eles têm que querer fazer o que é correto. Senão, não dá certo de atender. Então, já sou advogada aí há mais de uma década. Não vou falar quantos anos, senão vai desvendar a minha idade, né? Vamos deixar correr. Ninguém precisa fazer conta, doutor. Ninguém precisa fazer conta. Há mais de uma década atendendo aí na advocacia, com muito prazer, muito amor, muita ética, que é o que tem que ter, né? Para realmente fazer a diferença aí no trabalho. Certo. Então, eu te chamei porque a gente tivemos alguns assuntos aí que viraram, acaba virando pauta, vai pra televisão, e tem um monte de coisa que ninguém entende direito. Sem querer fazer trocadilho ainda, né? Mas ninguém entende o negócio certo, e acho que é legal pra gente dar uma clareada na vida das pessoas. E aí a gente também usa alguns exemplos pra gente poder falar disso. Mas, pra iniciar, antes de qualquer coisa, repercussão de rede social, quando alguma coisa vai pra TV, etc., isso influencia na hora de fazer teu trabalho? Isso te ajuda, te atrapalha? Imagina o seguinte, né? Quando a gente está pensando nas leis, é dito que juiz ele tem que ser imparcial. E a gente, como operador de direito, busca também ser imparcial dentro daquele caso. E aí, imagina um juiz que, por exemplo, eu vou usar um caso que houve muita repercussão. Lembra da Isabela Nardoni, que foi assassinada lá pelo pai e pela Sim. madrasta? Então, imagina o seguinte, como que vai haver imparcialidade num caso desse? Porque por mais que você seja pensando em um juiz, você seja um juiz, você está ali observando aquela situação, você queira ser imparcial, mas nós, seres humanos, somos dotados de sentimentos. Ele já tá ouvindo sobre muito antes, né? Ele já foi impactado por isso algumas vezes, É né? impossível não ser impactado. Mas o que a lei determina é que a gente seja imparcial. Agora, trazendo para o meu lado, para a Aline. Se a Aline é imparcial... Por isso que eu sempre busco, dentro da consulta que eu realizo, que é ali o começo de tudo, eu faço uma consulta com aquela pessoa para entender qual é a situação dela. E já aconteceu de pegar, não é só homens que procuram fazer coisas erradas, mulheres também, já aconteceu de pegar situações erradas da qual eu vou orientar aquela pessoa e se ela quiser trilhar o caminho certo, ok. Se não, eu não vou seguir com essa pessoa. Então, pensando em tudo isso, você tem que realmente buscar casos dos quais você tem afinidade com aquilo que você está defendendo, porque aí, independente da repercussão que haja, você está dentro daquilo porque é aquilo que você acredita, aquilo que você confia, como um princípio seu, então você vai defender aquilo até o fim. Agora, se você não coaduna com aquilo, fica um pouco difícil de você defender um caso assim, né? Sim, e a gente teve alguns casos que acabaram aparecendo na TV. Você chegou a estudar isso na faculdade, desses casos de mídia? Midiáticos. Você chegou a estudar isso, né? Sim. Isso é muito louco, né? Porque quando alguém me falou, eu não tinha ideia. Eu falei, cara, faz muito sentido, né? Porque pode acontecer, né? Pode acontecer a qualquer momento. Né? Eu tive uma cliente minha que era blogueira, e aí eu tenho que ter um pouco de cautela no que eu vou falar ou não, porque o código de ética não permite que a gente exponha o cliente. Não precisa nem falar nome, nem deixar nada muito específico. Não só posso falar nada. E aí eu tive um caso do qual essa mulher, ela teve a guarda da filha dela arrancado dela. Foi uma situação muito difícil, ela era famosa, ela não era daqui do estado de São Paulo, porque eu atuo em todo o Brasil, não atuo só aqui em São Paulo. Então, foi
foi uma situação muito complexa e na cidade que ela morava, ela era muito famosa, muito mais do que nos outros estados, na cidade dela ela era muito famosa. Então, gerou uma repercussão absurda. E aí, o pai dessa criança, na ocasião, era um homem de muitas posses lá nessa cidade. Eu tentando aqui, pensando nos termos que eu uso para não soltar nada, né? Era um homem de muito dinheiro, vamos dizer assim. Sim. E o que aconteceu? Essa mulher passou por vários advogados que, coincidente ou não, foram cometendo muitos erros dentro desse processo. Até que as minhas seguidoras começaram a marcar o perfil dela dentro das minhas redes sociais, e aí eu acabei a conhecendo, peguei o caso dela, mas quando eu peguei o caso dela, para você ter uma ideia, quando eu fiz uma análise processual, sempre que um caso vai vir de outro escritório para o meu, eu não pego. Eu analiso primeiro aquele processo, faço uma consulta explicando para a pessoa se vale a pena ou não ela seguir. Por quê? Porque se é um caso que já tiver condenado, eu não vou pegar. Não vale a pena. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, o seu caso, houveram muitos erros, a probabilidade de você conseguir a guarda da sua filha é muito difícil de volta. Aí ela chorou, tudo mais, e aí eu falei assim, o que eu posso te garantir eu vou fazer de tudo, eu vou fazer essa audiência para você, ela tinha sido abandonada pelos advogados, eu vou fazer essa audiência para você e vou fazer de tudo para você ganhar. E aí, efetivamente, eu consegui a guarda unilateral a favor da filha dela. Mas a repercussão que havia o tempo todo, então, por exemplo, ela ia para as redes sociais. Algumas pessoas ficavam do lado dela, a grande maioria, só que outras ficavam contra. Eram as pessoas que estavam do lado do pai. Então, isso acaba movimentando também o judiciário, né? E atrapalha, ou ajuda, Com enfim. certeza. Sempre, Ajuda ou atrapalha, vai depender do lado que você estiver. Sempre vai ter uma questão. Do meu lado, de certa forma, ajudou. Que bom, né? Neste caso, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Teve um caso que foi bem... um dos que foi mais falados aí nos últimos tempos, que foi do Éder Militão com a Caroline Lima, né? Que ele tava... o cara tem uma renda absurda, uma renda conhecida, inclusive, né? Toda a galera sabe quanto que ele ganha, porque isso aparece em relatório, é quase público, né? E ele tava tentando redução de pensão, se eu não me engano, né? Na verdade, eu acho que não era redução. Eu cheguei a fazer alguns conteúdos nesse sentido nas minhas redes sociais. Eu acho que ele não queria pagar o valor que seria devido. E aí a gente vai entrar em outros aspectos, que são os aspectos do quanto efetivamente um pai tem ou não que pagar de alimentos para o filho. Então, quando a gente está pensando no padrão de vida de um jogador de futebol, ele não vai pagar uma pensão de 9 mil, 10 mil reais e vai ser suficiente. Por quê? Porque olha o padrão de vida que ele vive. Então, a gente vai equiparar isso, trazer isso para a vida da criança, no caso da Cecília, né? Que é a filhinha lá deles. E aí... parece que na ocasião ele queria oferecer um valor irrisório, queria que ela fosse morar num bairro aqui de São Paulo, que é um bairro que pessoas abastadas não vão morar. Então, ela teve que entrar na justiça para poder efetivamente conseguir esse aumento de pensão. E aí, houveram vários desdobramentos dentro desse caso, que a gente foi acompanhando na mídia, porque eu não tive acesso ao processo. Sim. E um desses desdobramentos é que esse pai virava e falava que ele não tinha condições financeiras de arcar com essa pensão. Só que, de repente, em um outro momento, ele é filmado comendo carne com ouro. E aí sai o valor dessa carne com ouro, né? O Salt Bay lá, eu lembro. Você entendeu? E aí sai o valor dessa carne com ouro e você fala, opa, mas pera um pouco, você não tem dinheiro pra pagar a pensão da sua filha, mas você tem dinheiro pra comer carne com ouro? E a gente sabe que tem, né? E aí, por fim, o que saiu nos últimos dias aí na mídia é que ele foi condenado, sim, a esse aumento de pensão, um valor bem superior àquele que ele buscava pagar. Eu acho que a justiça foi feita. É o mínimo que se tem que ter, então, porque pensando na lei. Porque a galera tem fica com bastante dúvida, né? Tipo, de quando é de alta renda. E até quando a renda não é nesse nível, o cara continua achando que, tipo, 1.000 conto é suficiente pra filha, independente do que ele ganha. Como é que funciona esse cálculo, mais ou menos, do que tem do valor a ser pago? Assim? Eu vou te explicar como é que funciona lá no escritório. Então, é assim. A gente tem que pensar, primeiro, no binômio necessidade da criança e possibilidade do pai. Então, olha o que a gente acabou de falar aqui do caso do jogador de futebol. A possibilidade do pai é alta, todo mundo sabe que é. E a necessidade dessa criança? Claro que a necessidade, à medida que... Se a gente está pensando num bebê, não tem tantas necessidades como uma criança que já está indo para a escola. Não precisa comer carne com ouro, né? Exatamente isso. Mas assim... Parece que eu tô falando que a pensão tem que ser baixa, e não. Porque aí você imagina o seguinte, uma criança que, por exemplo, é filha do Éder Militão, daqui a pouco eu vou falar sobre outros casos que não envolvem pessoas com tanto dinheiro.
ela não vai poder morar em qualquer bairro, ela não vai poder sair sem um segurança. Sem dúvida. Ela vai ter que ter toda uma estrutura diferenciada de nós, meros mortais, que não somos tão famosos assim. Sem dúvida. Né? Então, isso por si só vai fazer com que essa pensão aumente de valor. E aí, baseado nisso ainda, tem uma terceira questão que é a proporcionalidade. E o que isso fala para nós? Além do binômio necessidade-possibilidade, a proporcionalidade vai falar, colocando o pai e uma mãe, esse pai ganha um valor infinitamente superior a essa mãe. Então, quando as pessoas viram e falam assim, mas a pensão tem que ser 50 e 50, 50 para a mãe e 50 para o pai. Se a gente estiver usando este caso como referência, se a Carol não ganha tão bem quanto ele ganha, então na proporcionalidade ele vai ter que pagar mais. Ou se ela parou de trabalhar para cuidar da criança pequena, por exemplo. Exatamente. Aí eu vou trazer isso para os casos dos quais eu trato lá no meu escritório. Então, eu atendo pessoas tanto com poder aquisitivo alto, mulheres de político, como pessoas que a gente vai tratar de pessoas assalariadas, né? E aí, a gente vai fazer um cálculo da necessidade dessa criança e a possibilidade do pai. A proporcionalidade é muito difícil de entrar quando a gente está pensando numa pessoa assalariada. Por quê? Porque imagina que essa mulher, ela se envolveu com um cara que ganha R$1.500. É um salário mínimo. Ela vira e fala assim pra mim, doutor, eu tenho uma planilha, eu mando uma planilha pra ela, ela vai preencher essa planilha e a gente vai chegar a um cálculo de quanto efetivamente teria que ser pago a título de pensão pra essa criança. Só que se ela vira e fala assim, doutora, olha, fiz os cálculos e eu vou ter que receber R$1.000 de pensão. Se o cara ganha R$1.500, ele vai poder pagar? Não tem condição. Então não tem como você se envolver com o cara que ganha R$1.500, entendeu? Isso serve aqui como para você que está assistindo, como até um aviso para quem você está tentando oferecer as suas partes, né? Suas coisas, né? E não isso precisa. piora se esse cara já tem outros filhos. Tem isso também, não dá 30% de cada filho, ele vive com 10% e tá na roça, entendendo? não dá. Porque a mulher vem pra consulta comigo e aí assim, olha, doutora, ele ganha R$2.000, tá? Aí você já começa a fazer um cálculo base ali, R$2.000, 200, 400, R$600, 30%, né? E aí ela já chega com uma pensão... mas eu queria receber tanto que meu filho tem as necessidades. Ok, aí você começa a tentar equiparar. Aí ela fala, não, mas ele já tem 3 filhos... com mulheres diferentes de outros relacionamentos. Gente, acabou. Porque eu não vou ter como conseguir 600 para essa mulher se ele tem outros filhos envolvidos. E esses outros filhos também vão ter que receber pensão. Então, imagina o seguinte. Se esse homem ganha 2.000, ele pagar 600 para ela e mais 600 para cada filho, ele não vive. Então, ou seja... Você também tem 4 filhos, vai trabalhar também, né? Vai pro inferno também. Vai ganhar mais também, né? Desgraça. Tá fazendo filho... Mas pelo amor de isso que eu Deus, falo. né? Pega preservativo do negócio aí. O cara fica ganhando ali. Fazer gostoso, ninguém quer. E vasectomia no SUS também é de graça, né, querido? Tanto que eu vou te falar, eu tive uma audiência que foi assim a situação, né? Era uma mãe com 2 crianças, um menino e uma menina, e aí o pai, esse não tinha outros filhos. E aí ele era um professor, ele era assalariado. Ela também era professora, ele um professor. E aí quando nós fomos para audiência, eu sempre tento resolver as coisas de forma amigável. Isso é sempre muito melhor para ambas as partes, mas principalmente para as crianças. Toda vez que a gente vai para um litígio, piora a situação entre pai e mãe. Você cuida de família, né? Então, assim, não dá pra ir, tipo, não é empresa que você vai dando no meio e tal. É melhor resolver numa boa, né? A gente tem que ter aquele cuidado. Só que, às vezes, infelizmente, não é possível você ir numa boa. Então, olha o caso dele em específico. E aí, comecei a conversar e tal, e a gente estava por mais ou menos uns R$200, R$300 de diferença para conseguir fechar um acordo. E aí, eu comecei a colocar os argumentos para ele à audiência. Falei, vamos fingir que é João. Falei, olha, João, mas assim, ela tem tanto de despesa com as 2 crianças, as crianças moram com ela, você vai ver essas crianças só nas férias, porque como eles moravam longe, então não tinha como ver com a frequência de 15 em 15 dias. Você vai ver essas crianças só nas férias. E aí, a diferença tá tão pouco, eu acho que a gente consegue chegar. Ele virou e falou assim, doutor, eu não consigo chegar nesse valor porque eu tenho que pagar cartão de crédito. Falei, então, mas ela também tem que arcar com todas as despesas das crianças. Ele falou assim, mas eu pago aluguel. Aí eu virei e respondi pra ele, então, pois é, você paga aluguel. E ela foi obrigada a voltar a viver com a mãe porque ela não tem condições de pagar aluguel. Então, por aí, você já vê a discrepância, né? E aí, enfim, no final, ele não quis fazer acordo, sabe o que aconteceu? Foi condenado a pagar mais do que eu queria fazer de acordo com ele lá na hora da audiência. Entendeu? Isso é comum, às vezes, do cara ficar batendo o pé e no final das contas acabar
Acontece com muita frequência. Inclusive, eu recebo muitas mulheres que elas vêm com aquela questão assim, ai, mas doutor, eu tenho um acordo de boca com ele, eu não sei se vale a pena entrar na justiça. Eu falei, tá, quanto ele tá te pagando nesse acordo de boca? Ah, doutora, tá me pagando R$1.000. Falo pra ela, se esse homem tá te dando R$1.000 de bom grado, você pode ter certeza que tem muito mais por trás. E aí, o que acontece? A gente tenta fazer um acordo em audiência, porque dentro dessa consulta que eu te falei, eu falo com essa mulher, olha, tá, pensando em todas as despesas do seu filho, da sua filha, quanto seria um bom valor de pensão alimentícia? Ah, seria, nesse caso, R$1.500, tá. Aí a gente vai para uma audiência tentando fazer esse acordo de R$1.500 e ele não quer. Não fizemos acordo, o processo vai seguir e a gente vai vasculhar a vida desse homem. Então a gente vai pedir quebra de sigilo bancário, a gente vai ver quanto esse homem gasta de cartão de crédito, quanto de dinheiro passa na conta dele. Aí, meu amigo... Aí a brincadeira fica legal. Aí você vai ver o Xandão à sua porta, querido. E o problema não é esse, que é inclusive uma estratégia que eu utilizo em audiência, porque aí, veja bem, quando a gente está pensando numa quebra de sigilo bancário de um homem que está falando que ganha menos do que ele efetivamente ganha, quando a gente fizer a quebra de sigilo bancário, a gente está falando também do quê? De sonegação fiscal. Então a gente começa a aprofundar uma questão que ele não vai gostar de aí chegar. Vem The Lion vem mordendo, feroz. Caralho, tem isso, entendeu? Né? E aí, claro, isso torna o processo um pouco mais demorado, porque a gente vai precisar... toda essa estratégia é utilizada através do juiz, então é o juiz que autoriza essas situações dentro do processo, e aí à medida que a gente vai vasculhando, vai achando, no final essa mulher acaba recebendo uma pensão muito superior à que ela efetivamente estava recebendo ali anteriormente. Eu até tava pedindo. E é um negócio que, assim, por exemplo, na tua planilha lá, você fala que você pede várias coisas ali. Tem um negócio que sempre me pega que é, tipo, o tempo, né? O tempo. Porque o tempo é muito difícil de você calcular e o tempo que um investe no negócio é muito diferente, geralmente, do tempo que o outro investe no negócio. Então, se você vê, tipo, uma pessoa, pô, toda vez que der merda que tiver que ir pro hospital, geralmente quem vai é a mãe. Ah, tem que ser o que levar na escola, quem vai é tudo a mãe que faz, geralmente, sabe? Tipo, o cara não... Então o cara não paga e ainda não tem o tempo dele sendo ocupado, né? Imagina se fosse cobrar a hora ali de e aí foi muito, a hora babá. Muito bom você entrar nesse assunto, porque assim, inclusive, é uma pauta que eu já defendo há alguns anos dentro das minhas redes sociais. E, inclusive, eu até aproveito para te falar o seguinte. É importante que nós, como operadores do direito, a gente comece a bater em temas para que hoje esse não está funcionando. Mas aí, à medida que a gente vai batendo naquele tema, aquilo vai mudando, vai trazendo uma repercussão para aquilo, para que comece a se enxergar determinadas situações de uma forma diferente. Então, esse é um tema que eu debatia muito nas minhas redes sociais, acerca do que? Essa mulher, ela, tem que ser pensão 50 e 50, tá, mas na hora dos cuidados da criança, leva pra escola, cozinha, ensina a lição, vai pra reunião, tudo que é em razão da criança, é a mãe que tem que fazer. O pai paga a sua pensão e é um puta pai a cada 15 dias. Fica fácil você ser um pai maravilhoso a cada 15 dias, você entendeu? Porque você vai levar a criança pra passear, que é a coisa mais legal, você vai dar presente, você é um pai legal. Enquanto isso, a mãe é a chata, porque a mãe é que tá dando educação, a mãe é que tem que corrigir, a mãe é que é responsável por todas as coisas, não só as legais, mas as chatas. E isso acaba impactando na vida da mulher em todos os aspectos. Seja no aspecto de um novo relacionamento, seja num aspecto profissional, porque a gente acaba abrindo mão de coisas que a gente viveria, seja em questão do dinheiro, porque, por exemplo, se esse cara paga pouco de pensão, você vai ter que arcar com todas as situações do seu filho, o que vai acontecer? Você vai ter que deixar de fazer coisas para você poder fazer pelo seu filho. Então, Total. Isso vai impactar. Porque o custo da criança, assim, deu uma dor de barriga, aconteceu alguma coisa a mais, é você que vai gastar. Pensão é fixa. Se for pedir dinheiro, ainda vai reclamar, ainda vai encher o saco. Sempre vai reclamar. E aí, quando eu trazia, né, essas questões, eu falava assim, eu não acho que é justo uma pensão 50 e 50. Por que não é justo? Porque na hora de dividir as responsabilidades com a criança, não existe essa divisão de 50 e 50. O pai quer ficar lá na mamata e ser pai a cada 15 dias, né? E aí, a gente teve uma decisão... Deve ter mais ou menos uns 2, 3 meses, eu não me lembro agora o tribunal. Acredito que seja no Sul, porque sempre eles que trazem decisões inovadoras, mas não vou afirmar porque eu não me recordo efetivamente, que eles consideraram o tempo da mãe dentro dessa pensão. E eu achei formidável, porque até antes disso a gente nunca tinha tido nenhuma decisão desse sentido. Então eu espero que com essa primeira decisão a gente comece a ter muitas outras, porque isso não é pensar, mas ela defende mulher. Não, isso é defender o que é justo. A gente tem que pensar no que é certo. E esse é o certo. Não, eu tenho 2 amigos. Tem um que ele foi... Eu acho isso, tem inclusive de uma...
é de uma maturidade de ambos que é incrível. Eles moram no mesmo condomínio, depois que separaram, por conta da criança, e tem guarda totalmente compartilhado. Eu tenho casos assim também. E é muito legal. É muito foda, entendeu? Porque assim, A de criança verdade, efetivamente vive bem com o pai e com a mãe. Isso é fantástico. um convive com outro normal, aí tipo, vou pegar aí e tal, vou ter que fazer tal coisa, fica com ela. É tudo muito tranquilo e, tipo, Eles o foco ajustaram a vida é a criança. Exatamente. Gente, o certo não seria que fosse assim? Porque independente do relacionamento não deu certo, gente, relacionamento qualquer pessoa pode não dar certo. Só que quando você tem filhos, você tem que ter uma maturidade maior, pensando no melhor interesse do seu filho. Que não é o que acontece, infelizmente. Eu acho muito foda. Aí eu tenho um desses meus amigos, ele fala assim, cara, preciso ver a planilha das crianças. Então, tudo que ele vai fazer é preciso ver a planilha das crianças. Aí ele abre, eles têm uma planilha de quem vai ficar com, né, que data. E é flexível de falar, vou precisar de tal dia, tem como ver tal dia e tal. Numa boa, e, cara, funciona, assim. Você tem que querer Então, fazer há 2, funcionar, 3 tá anos desse entendendo? jeito e funciona, sem E vai treta. funcionar porque eles querem. Eles querem que funcione. Agora, do outro lado, fica muito mais fácil, Marcos, eu simplesmente jogar nas costas de um trouxa, que é, no caso, na maioria das vezes é a Sim. mulher, jogo lá nas costas e ela que se vire. E eu vou simplesmente viver minha vida. E aí, claro, vai crescer profissionalmente, vai juntar dinheiro, vai se relacionar, vai poder fazer tudo, porque não tem os filhos ali como qualquer espécie de impeditivo. Ele tá livre pra fazer o que ele quiser. Sim, dá tempo. Os dois acabam vivendo melhor, né? Quer dizer, né? Neste caso que Nesse você caso, falou, sim. neste outro não. teve um caso falando disso ainda de valor, de pensão e tal, do Mumuzinho, que ele foi questionar, foi pedir esclarecimento sobre com quem. Por eu gostar tanto do Mumuzinho, rapaz. Você gosta? Puta, eu gostava. É porque, né? É muito coisa de arrombado, entendeu? Porque sempre, mas quem sabe ele não aprende. porque sempre vê aqueles padrão, né? Duas coisas que eu acho ótimo, que é quando a pessoa pede aumento de pensão, ai, não vou ficar financiando você gastar com as suas coisas, como se aquele dinheiro desse, né? E Assim, tem outra, tá? Que eu vou te falar. Que é assim, ai, me deu o golpe da barriga. Aí você vai analisar a situação, o cara paga 400 reais de pensão. Gente, que golpe? A mulher é que tomou o golpe. Eu falo, gente, mas você que tomou o golpe, porque assim, 400 reais. Pra sustentar um filho, você não sustenta com 400 reais. você que se fudeu, né? Literalmente. Ele que te deu o golpe. Então, ele pediu pra ela esclarecer se era somente pra criança. Eu queria muito que você explicasse como é que funciona isso do valor da pensão e esse... de novo, é de famoso, né? Que também é rico e tal, mas como é que funciona? Voltando para aquela questão do binômio necessidade-possibilidade, né? Então, a gente manda essa planilha para essa mulher preenche a planilha, a gente chega num valor. O que vai ter dentro desse valor? Acho que é importante esclarecer que não ficou muito claro, né? A gente vai colocar. Então, por exemplo, vamos pensar que essa mãe, ela mora a mãe dela e um filho. Você paga aluguel? Sim. Esse aluguel vai ser dividido em 3. Uma parte vai ser da criança. Luz, dividida em 3. Uma parte vai ser da criança. Compras. Tudo que for específico da criança, a gente coloca dentro da planilha. Escola, lanchinho de escola. Tudo vai estar dentro dessa roupa. Só o lazer. tempo de fazer essa planilha já devia ser cobrado, já, na minha opinião. Porque... Pra você ver como é trabalhoso. Puta Só que pariu. mais do que isso, eu peço para que sempre as mães, até como uma precaução, elas guardem os comprovantes daquilo que elas gastam. Aí você vai entender porque que eu tô interligando com a pergunta que você acabou de fazer. E aí a gente monta essa planilha para não haver dúvidas de que efetivamente essa mulher precisa desse valor de pensão. Porque senão esse cara vai virar e vai vir com essa história. Ah, não, mas não precisa de tudo isso. Uma criança não gasta tudo isso. Ah, não, meu amigo... Tanto gasta que tá aqui, ó, estou comprovando para você dentro de um processo. Então, lá no nosso escritório, a gente não trabalha com processo Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copia e cola. Não existe isso lá. A gente monta a planilha para cada mulher, para entender qual é a situação de cada uma e poder explicar ali dentro do processo dela por que a gente está requerendo aquele valor de pensão. E é por isso que a gente sempre sai tão bem sucedido nos nossos processos. Até desafio aí. Qualquer cliente minha que assistiu o podcast ia falar assim, ah, não, eu não ganhei com a doutora. Desafio porque eu garanto aquilo que eu faço. Rapaz, já conheço o caso, já... Doutora embaçada, o do Tareto. Ah. Lembra? Era amigo nosso, amigo nosso. Você estava falando do aluguel, por exemplo. Dúvida pessoal mesmo, tá? Pô, beleza, divide em 3. Mas vamos supor, a mãe que ajuda a cuidar da criança é idosa. Vamos supor, talvez não tenha uma mega aposentadoria. A mãe, não sei se está sempre trabalhando. Até eu dividir em 3 eu acho injusto, sabia? Mas aí vai ter que dividir pra se trazer aquela justiça. Porque, o que está sendo colocado aqui só dentro pra dessa criança. planilha é o que o seu filho efetivamente tem como gasto. Então, pra não virar e falar, mas eu tô sustentando ex-sogra, mas eu tô...
Entendeu? Então, não existe sogra, tá? Usei o termo só para as pessoas entenderem, mas não existe. Então, enfim, para que quando o advogado da parte contrária abra aquela lista, ele vira e fala, olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque assim, tudo que tá aqui realmente é devido, porque existe comprovantes que estão demonstrando que a criança realmente tem esse gasto. Ok. Aí, quando a gente ganha uma ação assim, segue na mais tranquilidade. O que acontece agora trazendo para o caso do Mumuzinho, né? Muitos pais, e não é só pais que tem, porque, vamos ser sinceros, uma pensão de 9 mil e poucos reais, que é o que falaram que o Mumuzinho paga, eu não acho que é uma pensão alta para um cantor. Nossa, não mesmo. Se fosse para uma outra pessoa, talvez a gente pudesse dizer que é uma pensão alta. Eu não tinha nem pensado no que você falou, por exemplo, de tipo, dessa criança ter que ter segurança, dessa criança ter que ter, talvez, carro blindado para andar. O seguinte, é o filho do Mumuzinho. Gente, essa criança pode ser sequestrada alvo a de qualquer sequestro. momento. Entende? Então a gente tem que pensar em todo um contexto geral. Então, pensando assim. Ela não pode ir no transporte da escola normal. Tá entendendo? Tem que ter alguém pra levar e buscar. Tipo, cara, não tem como. Que não vai ser uma vida normal. Então, pensa o seguinte. Aí, pensando numa pensão de 9 mil, que pra um cantor, na minha opinião, é muito baixa, o cara vai lá e fala, mas eu quero prestação de contas, que eu quero saber se realmente tá sendo gasto com meu filho. Nossa, eu botava numa escola que custava 8 mil só de raiva. É isso que eu vou te falar. Quanto que tá sendo só de escola dessa criança? Quanto que é a alimentação de uma criança? A casa que ela mora, porque, voltamos, não vai poder morar em qualquer bairro, não vai poder morar em qualquer lugar, vai ter que ter pelo menos o mínimo de segurança ali. Quanto é o lazer dessa criança? Aí você vai me dizer que 9 mil, essa mulher não gasta com o filho? Ela tá gastando com ela? Eu acho difícil. Sendo bem sincero. Eu acho difícil. E aí, como é que funciona essa ação? O pai desconfia, a gente já teve lá no escritório, mães que a gente defendeu nesse sentido, e assim, todas, eles estavam errados. A gente E é capaz de sair ganhando mais ainda. Não vai sair ganhando mais porque são ações diferentes, né? São ações diferentes. Mas abre espaço para talvez abre espaço pra gente entrar com uma ação revisional falando, opa, pera um pouco, na verdade o que tá sendo pago de pensão aqui ainda tá pouco, vamos pedir mais, né? E aí, ele vai com o intuito, alguns pais realmente acham que é porque o dinheiro não está sendo bem utilizado, mas a grande maioria que eu atendi no meu escritório era uma manobra para poder afrontar a mulher que está do outro lado. Sim. Na verdade, não é porque ele estava dizendo que essa mulher não usava. Ele via a criança muito bem cuidada, ele via o patamar das coisas que essa mulher trazia para essa criança, mas na verdade era ali, para espizinhar. Quando a gente está falando, por exemplo, em narcisistas, esse tipo de homem, são os que mais fazem. Qualquer processo que eles encontrar pelo caminho, eles começam a colocar em cima dessa mulher, que é para elas não terem paz. Para ficarem perturbadas o tempo todo. Então, no final das contas, é importante ter esse comprovante das coisas. Sempre, sempre. É um saco. E gente. Aí, é o que eu falo pra você. E aí elas falam assim, nossa, doutora, mas eu vou ter que ficar tendo esse trabalho de poder... Eu falei assim, pense o seguinte, você pode simplesmente não ter esse trabalho. Só que se amanhã, lá na frente acontecer, você vai lembrar do dia de hoje que eu tô te orientando tudo. Então, faz o seguinte, é uma orientação que eu passo para as minhas clientes no escritório. Eu não falo isso fora, mas vou falar aqui pra você. O que eu falo pra elas? Abre um e-mail só para esta finalidade, e aí você vai juntando comprovantes do mês tal, comprovante de roupa, sapato, remédio, porque aí, se em algum momento você precisar, tá ali, tá na mão. Até porque comprovante, se você deixar ali o papel, some, quando você apaga. já era, você não tem mais nada para provar. E aí, a gente trabalha por cautela. Pode ser que ela não precise? Pode ser, mas e se ela precisar? Como que ela vai fazer para comprovar? Cara, Tá vendo como ser mãe é difícil? Não, ainda dá mais trabalho ainda. Já não ajuda, ainda vai encher o saco ainda, pra dar mais trabalho pra pessoa. Teve um outro desse famoso também, que foi do mendigo, né? Esse eu soube muito pouco. Sobre do Carlinhos, que ele acabou até sendo preso por dívida de pensão. O que eu lembro do caso dele é que a pensão dele tinha sido calculada quando ele trabalhava no Pânico. E aí o salário dele, sei lá, era de 150 mil, 200 mil. Acho que tinham botado uma pensão que acho que era de 30 ou 40 mil pra ele. Tá. E aí depois, acho que quando ele saiu do Pânico, ele não tava conseguindo honrar e tudo mais. O que faz nesse tipo de caso? Nesse tipo de caso... Não precisa nem ser esse patamar, pode ser menor também. Não, qualquer tipo de patamar, né? Quando a gente tá falando de qualquer valor. Por exemplo, se esse homem trabalhava... Eu tive, inclusive, casos assim lá no escritório. Esse homem trabalhava numa multinacional, mas depois ele acabou saindo dessa multinacional e o salário dele reduziu. Ok, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar simplesmente correr solto. Não existe isso. Então, ele vai procurar um advogado especializado em direito de família. Olha, aconteceu tal situação, eu ganhava tanto, agora eu já não ganho mais. E aí, a gente vai pedir o quê? Uma redução
no valor da pensão, demonstrando que efetivamente essa situação aconteceu e ele já não ganha o que ele ganhava. Qual que é a questão desse processo, Marcos? Tem muita gente tenta dar o gato, É né? que muito... Exatamente. Óbvio. Isso aí você já entendeu. O cara pega um PJ e fala, ai, ninguém vai descobrir que eu tô com o PJ aqui. Exatamente. Ninguém vai descobrir que eu tô fazendo uns frilinha por fora. Exatamente. E aí, ele quer a todo custo reduzir, por quê? Porque ele quer pagar menos pro filho dele. E aí, quando você vai ali, começa a fazer aquela questão que eu te falei, cavuca um pouquinho aqui, cavuca um pouquinho ali, você descobre que, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, ele deixou de trabalhar na multinacional, porque agora ele é um PJ, por Abriu uma exemplo. empresa. E aí, ele tá trabalhando de uma forma completamente diferente, pode até ter uma certa redução, mas não uma redução que, efetivamente, vai categorizar aquilo que ele tá querendo pagar de pensão. Então, eu tenho um caso bem específico lá no meu escritório nesse sentido, que olha o que aconteceu. O pai, ele era dono de um bar, um grande bar. Porque a gente falando de bar parece que é o botequim da esquina, não é o botequim da esquina. Bar bom. Um bar de verdade, que eu não vou citar o nome. E aí, você sabe o que ele fez para poder não pagar o valor que era devido de pensão pro filho dele? Ele se registrou no bar dele com um prolabore de 1 salário mínimo. Ou seja, eu não sou dono do bar. Mas é um brincante. Você tá entendendo? Então, se você não estiver atento a esse tipo de situação, vai passar despercebido e vai parecer, ai, coitado, um pobre coitado, imagina. Cara, tá mas é muita sacanagem. O cara ganhar o que ele ganha no bar pra querer dar 300 reais pro filho, né? Mas véio? é pra você ver. É pra você ver o que a gente encontra do lado de pariu, lá. véio. E poderia ser diferente, entende? Poderia ser diferente se eles quisessem que fosse, mas eles não querem. Eles não querem. E assim, quando que vira que chega a ser prisão, assim? Aí, quando que chega a ser prisão? Então, por exemplo, no caso dele, provavelmente era uma execução de alimentos. Então, ele não entrou com nenhum pedido de revisional de pensão, alegando toda essa questão. E no caso dele, ele ganharia, provavelmente, porque ele realmente não estava no programa, era algo público. Se ele tivesse procurado um advogado, ele teria conseguido essa redução. Reduziu, ele ia passar a pagar esse novo valor. Só que tem um porém. Enquanto o processo está andando, ele tem que continuar pagando aquela pensão, a não ser que seja determinada a redução. Se não, ele tem que continuar pagando a pensão. E aí, tá entendendo a questão? E aí, o que acontece? Ao final, conseguiu reduzir, beleza, ele vai passar a pagar menos. O que deve ter acontecido? Foram se juntando muitos valores, os valores são corrigidos, né? E aí, chegou um momento que, opa, ou paga ou vai ser preso. E aí, não tinha dinheiro para pagar, não sei. Porque os casos do meu escritório, quando vai preso, arranja dinheiro, tá? Arranja. Sempre não sei aparece. de onde sai, mas sempre vai arranjar. Aí, não tinha dinheiro, não pagou, foi preso. Então, a execução de alimentos, ela vai correr ali e aí vai ser dado ali para ele. Se justifique ou pague. Ele não justificou? Ele não pagou? Vai ser preso. Aí, aproveito até para te falar, né, que tem uma dúvida muito comum. Ah, mas quanto tempo que fica preso? Como é que funciona? Geralmente, a primeira vez, o juiz coloca ali até 30 dias de pensão. Só que tem pessoas que são reincidentes. A pessoa vai presa uma vez, continua não pagando, aí entra de novo com outra execução, aí já vai ser um tempo maior. Que a lei determina, no máximo, até 90 dias. E aí... Caralho, ficar 90 dias guardado é foda, mais hein? um desdobramento. E aí, muitas pessoas... Não, eu te conto isso depois. Ah, não, já comecei a contar, conta agora, né? E aí, muitas pessoas acham que... mas eu fiquei preso, então já era, eu não tenho mais que pagar a pensão. Não, a dívida continua existindo. Aí você vai buscar outras formas de poder receber aquela dívida. Ele não vai poder ser preso novamente pelo mesmo valor do débito, mas o débito permanece existindo. Tem que pagar. Caralho. Não, pelo menos isso, né, cara? Porque pra dar um jeito no ser humano. Sobre... acho que desses casos famosos, tem mais algum que você lembra? Deixa eu ver se a gente... Que depois são outros assuntos. Não São quero tantos, misturar. né? Mas sempre tem, né? Sempre tem um monte. De guarda compartilhada. Como é que funciona esse processo de guarda compartilhada pra, tipo... primeiro que acho que é meio raro, né? Não acho que não é tão comum assim. Na verdade, você vai se surpreender com o que eu vou falar, porque o que você está trazendo aqui para mim é a dúvida da grande maioria por não entender efetivamente o que era a guarda compartilhada. Como é que funciona, Marcos? Existe a guarda, vou falar aqui as espécies de guardas que existe. Existe a guarda unilateral, existe a guarda compartilhada e existe a guarda alternada. Todo mundo confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda alternada é que seria essa guarda que você está falando, que a criança passou 15 dias com um, 15 dias com outro. Dentro da lei hoje, por haver estudos e outras questões envolvidas,
é muito raro existir uma guarda alternada dentro da justiça. Aí você vai falar para mim, por que, Aline? Porque não é benéfico para a criança. E quando a gente está falando em guarda, quando a gente está falando em pensão, o ECA está sempre pensando no melhor interesse da criança. Não é no melhor interesse da mãe, nem no melhor interesse do pai, é no melhor interesse da criança. E para uma criança, pensa aí numa criança de 5 anos, 6 anos, uma criança que está em pleno desenvolvimento, não é bom que ela vai pra casa da mãe, passa 15 dias lá, tem uma rotina. Aí ela vai pra casa desse pai, aí esse pai, não, você pode comer batata frita, não precisa fazer lição. Não quer, pai, não quero tomar banho, porque tem aquela fase que a criança, aqui você não precisa tomar banho, filho, deixa pra tomar banho amanhã. Então, assim, a criança, ela tem que ter rotina, ela tem que ter constância. Então, isso não é bom pra criança. Então, é exatamente por esse motivo que são raríssimos casos em que a gente consegue uma guarda alternada. Tá? É só quando realmente tem essa manutenção de uma rotina parecida, às vezes mora perto, ou nem aí isso. eu vou te explicar isso, nem isso. Aí, o que acontece? Essa é uma questão que as pessoas têm muita dúvida e elas vêm confundindo a guarda alternada com a guarda compartilhada. Então, o que é efetivamente a guarda compartilhada? Ela é assim, a guarda compartilhada vai ser compartilhado todas as questões relacionadas à criança. Então, o quê? Que escola a gente vai colocar? Nosso filho está doente, vou levar no médico. Vai precisar fazer um tratamento. Vai colocar um aparelho. Estou pensando em colocar no balé, vou colocar no futebol. Todas as questões envolvidas à criança vão ser compartilhadas, mas a criança não será compartilhada. A criança terá uma residência fixa, que no meu caso, que eu defendo mulheres, será a casa da mãe. Então, residência fixa da mãe, com estabelecimento da convivência do pai. Né, que as visitas mudou de nome, chama convivência, mas vou usar o nome tradicional. Com as visitas do pai. E como é que vai acontecer essas visitas? Depende de cada caso, não existe um padrão. Então, por exemplo, de 15 em 15 dias, ele busca na sexta, devolve no domingo. A gente tem alguns casos lá no escritório também de, quando mora perto, igual você falou, dá pra pegar, quarta-feira, eu tô pensando em passar lá na escola, eu pego ele, levo ele pra casa, dou a janta e fica comigo. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente coloca um dia a mais. Mas a grande confusão que existe é acerca de confundir que guarda compartilhada vai compartilhar a criança. E não, a criança vai ter aquilo que eu te falei. Um lar do qual ela vai ter uma rotina, todos os dias ela vai seguir aquilo. Que prioritariamente, então, geralmente quando vai pra justiça direto, tem essa priorização de rotina da criança. A guarda compartilhada, inclusive, ela é a guarda que hoje, sempre que a gente vai para uma audiência, tem o Ministério Público. A gente está falando de menores, né? Menores ou incapazes. Sempre vai haver o Ministério Público. E o Ministério Público sempre vai opinar a favor da guarda compartilhada. A não ser, aí a gente vai falar da guarda unilateral, que eu expliquei as outras duas e não expliquei a última. A não ser que a gente tenha questões das quais envolvam a integridade física dessa criança, né? Então, por exemplo, pais que são usuários de droga, é um pouco complicado você pensar numa guarda compartilhada. A gente precisa fazer um estudo melhor. Pais que têm envolvimentos com o crime, também é uma questão um pouco delicada. E, há pouco tempo, também pais que cometeram agressão física contra a mulher. Então, por isso que, já vou aproveitar aqui e emendar um assunto que não está relacionado, mulheres que são agredidas fisicamente, tem que procurar a delegacia, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que pedir medida protetiva. Porque o que eu atendo de mulheres que ela vem para o escritório para minha consulta, e quando ela chega lá, doutora, eu quero a guarda unilateral. Tá, por que você quer a guarda unilateral? Porque lembra que eu te falei? Eu sempre busco entender se realmente essa mulher tem algum motivo ou não. Por que você quer a guarda unilateral? Porque eu fui agredida, aconteceu isso, já quebrou osso, já perdi dente, tá. Quais as provas que você tem disso? Não, eu nunca fui numa delegacia, eu nunca tive coragem, ela não tem prova nenhuma. E aí, como que eu vou requerer isso na justiça se eu não tenho como comprovar aquilo que essa mulher está falando? Sim. Entende? Fica uma situação difícil. Então, é fundamental que a mulher procure uma delegacia da mulher, que peça, junte... Num caso desse, não precisa nem de prova. A prova é a situação que ela se encontra. E aí, ela vai conseguir uma medida protetiva para que a gente possa brigar na justiça por uma guarda unilateral, batendo no seguinte tema. Antigamente, o juiz falava assim, mas ele pode ser um bom pai mesmo fazendo isso com a mãe. Eu me posiciono no seguinte sentido. Quem bate numa mulher na frente de um filho, ele não é um bom pai. Porque um bom pai ele não vai agredir uma mãe na frente do filho. O tanto de transtorno que isso vai trazer pro filho, será que ele realmente é um bom pai? Não, e fora ter que conviver, de ficar entregando criança, pegando criança. Exatamente. Vem desse cara todos os dias fingindo que nada aconteceu. Tem uma amiga que quando o cara, ele levantou a mão pra ela quando ela tava grávida, tipo, na semana do parto, assim, ele meio que ameaçou bater nela.
Ela esperou ter o neném. Aí no dia que teve o neném, que ela tava saindo pra casa, ela já falou assim, não, vamos pra casa. Eu falei assim, não, eu não vou com você. Acabou. Pegou as coisas dela lá, pediu pra pegar as coisas dela, foi pra casa da mãe. E aí, da casa da mãe, na semana seguinte, ela já se mudou pra um outro lugar que até hoje ele não sabe onde é. Meu Deus do céu. Então, assim, Mas nem registrou a criança? Não, registrou a criança, beleza. Ele busca a criança, mas na casa da mãe dela. Entendi. Ele não tem contato com ela. Não sabe onde ela mora, não sabe onde a criança mora com ela. Entendi. Então não é a hora que ele quer. Só só fala por e-mail e acabou. Não tem mais contato. É importante também registrar as coisas que fala, né? Com certeza. É importante registrar tudo, sempre. Eu, inclusive, peço para as minhas clientes, eu falo, olha, quando você quer comprovar algo, você sempre faça mensagens por escrito. Porque imagina o seguinte, eu tenho um monte de áudio. Você acha que juiz, com tanto de processo que ele tem, ele vai parar para ouvir áudio por áudio que eu colocar nesse processo? Não vai. Agora, por exemplo, quando a gente tem um caso extremo, a gente passa aquela conversa por uma criptografia, e aí, muitas vezes, quando é algo extremo, se joga aquilo na petição, é inevitável que o juiz não veja aquela conversa. Agora, se só tem áudio, como que eu vou jogar aquilo na petição? Não tem como eu transcrever aquilo na petição. Então, aí, torna as coisas muito mais difíceis. Então, a gente sempre tem que documentar tudo. Certo, excelente. Mas como é que funciona a pensão, assim, nesses tipos de guarda? Continua pagando. Todas elas têm do mesmo jeito. Continua. Que aí é uma outra dúvida, né? Não, mas aí eu não vou precisar pagar. Vai precisar pagar normalmente. Independente, a não ser na guarda alternada. Aí sim, na guarda alternada não existe pagamento de pensão. Por que não? Porque quando a criança está aos 15 dias lá com a mãe, ela vai arcar com todas as despesas que a criança tiver. Só que quando tiver os 15 dias com o pai também vai arcar com todas as despesas. E o que forem despesas gerais, os dois vão ter que dividir. Exatamente. Justo. Você comentou de medida protetiva, tal, alimentos e etc. Eu conheci alguns casos de, às vezes a pessoa tá casada, tal, separa, e às vezes a pessoa tava com a criança pequena e não tava trabalhando. A mãe não tava trabalhando, etc. Como é que foi? E esse período até o processo acertar? O que faz com isso, né? Porque acaba sendo uma questão econômica grave, né? Tipo, da pessoa não ter de onde tirar para poder alimentar a criança. Como é que faz esse período? É muito complexo, sabe, Marcos? Inclusive, algumas mulheres que eu pego no escritório, que conseguem ali fazer a consulta, elas vêm para entender como que seriam os direitos dela, etc e tal. Eu nunca trabalho de uma forma de, eu vou mentir aqui para pegar essa cliente. Não, eu trabalho sempre falando a verdade. E isso acaba se tornando um grande impeditivo que essa mulher se separe. Por quê? Porque muitas não têm alguém por trás que vai falar assim, não, você pode vir para cá que a gente vai te garantir até que o processo saia. E aí essa mulher, ela vai ponderar, ela vai colocar numa balança, poxa, mas se eu sair de casa, como que eu vou fazer? Porque durante um tempo eu não vou ter a pensão. Então, a gente, por exemplo, a pensão alimentícia, assim que a gente entra na justiça, a gente já entra com um pedido de liminar e geralmente a gente já consegue, tá? Um valor ali, ela não vai ficar no escuro. Só que, por exemplo, se ela mora na casa do cara, se ela tiver que sair, são vários desdobramentos. A gente vai ter que entender cada caso a caso para entender, não, no seu caso dá para fazer isso, não, no seu dá para fazer isso, não, no seu caso você não precisa sair, no seu caso, não, mas eu quero sair, aí já é uma outra situação, porque tem mulheres que elas não ficam porque elas não querem, elas querem se afastar, né? Sim. Então são várias vertentes, e aí isso acaba gerando um impeditivo da mulher não querer sair. Por exemplo, isso que você acabou de falar, essa mulher que ela não trabalha, ela deixou de trabalhar, foi um acordo deles. Você não precisa trabalhar, eu vou cuidar da criança. Como que você vai separar? A vida fica ruim. Eu sempre costumo dizer, mulheres, não parem de trabalhar, pelo amor de Deus, porque Sim. Trabalhar é o que gera a sua independência. Você começa a ficar em casa, você vai ficando desleixada, vai ficando cansada, porque é normal. Quando a gente fica em casa, quem que vai acordar e vai se arrumar para ficar em casa? Né? Então você começa a fazer o serviço doméstico, cuida da criança e faz isso e faz aquilo, vai se desleixando, vai largando o mercado profissional, perde a profissão, e aí o que acontece? Um belo dia esse cara vira e fala, o negócio é o seguinte, eu não quero mais ficar com você. Não quero mais ficar com você, beleza. Ela vai ter que separar, porque ele não quer mais. E aí, a gente vai pedir uma pensão para essa mulher. Fora a pensão da criança, a gente vai pedir uma pensão para essa mulher, para que ela possa se restabelecer na vida. Antigamente, essa pensão era por tempo para sempre, vamos dizer assim. Hoje, não é mais assim. Dependendo da idade dessa mulher, os tribunais variam aí entre 2 anos de pensão para que essa mulher se restabeleça e recoloque no mercado de trabalho. E aí, acabou a pensão para a mulher, ela vai ter que seguir a vida. Cara, isso é muito complexo, né? Que vai ser muito difícil, porque pessoas hoje qualificadas que não saíram do mercado de trabalho, é difícil de uma colocação profissional. Imagina alguém que
vamos dizer aí, Sim. tá há 10 anos fora do mercado de trabalho. Como que ela vai ser colocada do nada? E como é que volta, talvez, pro patamar que tava antes, né? Tipo, muito difícil. Por isso que tem que pensar bem antes de fazer, entende? Tem que pensar muito bem, tem que estar muito bem resguardada. As mulheres que eu oriento que façam isso é as que têm, são casadas com homens que têm alto poder aquisitivo, porque aí nessa situação dá pra gente fazer ali, amarrar num pacto pré-nupcial quanto que ela vai receber por mês. Então aí é uma situação completamente diferente. Ela deixou de trabalhar, mas ela está amparada, ela tem dinheiro pra se manter, pra fazer as coisas dela, então pode variar as mais inúmeras coisas. É verdade, tem um negócio, o teu contratinho antes agora, né? Porque aí já esse que é o feito. negócio. Ela tá então. garantida sobre aquilo. Agora, uma mulher, por exemplo, o cara é assalariado, ela para de trabalhar, ela faz o quê? Porque tem muito isso também, né? Tem uns caras que estão muito endinheirados, aí vai casar às vezes com a menina e coloca a separação total, né? A grande maioria. A grande maioria. Aí, quer dizer, ela vai passar a juventude dela inteira lá, ok, mas eu era casada. Tá, mas e se separar? Ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás, sem receber nada? Tá entendendo como que é importante você ter um profissional que realmente sabe aquilo que tá fazendo para poder, negócio seguinte, vamos fazer uma consulta aqui. É importante você analisar isso, porque depois não tem como você voltar mais atrás. A hora é agora. Cara, que loucura, né, bicho? Ele deixa aí, por exemplo, contratos que a gente já fez pré-nupcial, aí ele já deixou um imóvel pra ela. Aí você tá entendendo? Você começa a ter outras garantias que essas mulheres que simplesmente largam o emprego não têm. Deixou um imóvel, deixou um valor fixo que ela receberia a título de mesada mensalmente, né? E outras despesas que ele cobriria. Então, assim, se amanhã o relacionamento terminar, ela não tá tão desamparada assim. Acho justo também. Não, pelo amor de Deus, né? Não dá. Também já conheci gente que passou por isso, de às vezes não sair o processo e aí não recebia, com criança pequena, e não recebia nada, tipo, e tava... Cara, tinha acho que 3 crianças, então não tinha nem como trabalhar, 3 crianças pra cuidar. O cara só meteu o pé, só. Aí deixou a casa, tava achando muito. Falou assim, não, é só a casa e é isso aí. Não queria... Cara, meses e meses, e nada do negócio sair, do cara... Não, e pode ser até que tenha conseguido a decisão liminar ali da pensão alimentícia, mas se o cara não pagou? Porque tem cara que não paga. Aí você ainda vai ter que entrar com a ação de execução para poder executar esse cara. Tem cara que não paga. Não paga. Só quando ele vai pra cadeia que ele paga. É foda. Eu sei que você é homem, mas nem todos são iguais. Não, existem justo, os diferentes, né? Eu conheço isso, eu conheço de perto. Falando de outras coisas aqui, além disso. União estável tem o mesmo valor de casamento pra essas coisas, assim, tipo... Cara, às vezes assim... Eu brinco que o maior santo casamenteiro do Brasil é o convênio, né? O convênio acho que casa mais... Mas a união estável serve pro convênio também. Então é isso, é o santo casamenteiro. Porque todo mundo que eu conheço que fez união estável é porque era um PJ e um CLT. Precisa ter, senão o CLT tinha um convênio bom, aí eu falo assim, não, vamos casar pra poder... Te dar o convênio. Às vezes até com amiga, com amigo, case pra poder pegar um convênio decente, né? Às vezes é bom. Tô falando aqui é opinião minha, né? Melhor não. É opinião minha. Melhor Às vezes não. é melhor não, né? Não. Às vezes é melhor não. Mas como é que funciona, assim, tipo, união estável pra esse tipo de coisa? Pra bem, pra essas outras coisas? É assim, quando um casal, ele faz a união estável... Deixa eu explicar quando ele não faz. Quando um casal está vivendo em união estável, mas essa união estável ela não está reconhecida, ou seja, não foram num cartório e fizeram um documento de escritura pública falando estamos vivendo uma união estável, se amanhã essa mulher for para a justiça reconhecer a união estável dela, será a comunhão parcial de bens. O regime que será aplicado será o regime de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável será dividido em 2. Tá? Você mesmo não tendo nada, se tiver... Independente. Quanto tempo que é junto? Então, ou não tem mais tempo também? Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Novidade. Antigamente tinha... Antigamente era 2 anos, uma coisa isso, assim, né? não existe mais isso. Tá? Então, a partir do momento que E se dormiu 2 dias, largou 2 cuecas, fudeu. É isso aí. A partir do momento que você tem ali reconhecido os requisitos da união estável, ou seja, convivência pública, duradoura,
com o intuito de constituir família. Então, ou seja, o que é isso, constituir família? Você sai lá com a sua esposa, não sei se você é casado, Marcos. Você sai lá com... Não? Então, tá, eu saio ali com o meu namorado e aí, minha mulher, meu marido passa aqui pra pegar. Já tá reconhecido, porque qualquer pessoa vai falar, é a mulher dele, é a esposa dele. Você já reconheceu. Ou seja, o emocionado hoje, ele tem problemas aí. E como eu conheço pessoas emocionadas na vida, viu? Sério? Que você tenta até orientar pessoas, fala, olha, cuidado nesse aspecto que você tá entrando aí, mas a pessoa não quer escutar depois. Olha aí, o Chimbalaê vai ser cobrado, não dá mais, voltar, não entendeu? dá mais. Não tem como voltar. Depois que você já está ali, não, mas não era uma união estável, e ela consegue comprovar que era, vai ter que ser dividido tudo. Normalmente como se fosse um casamento. A diferença é que no casamento, quando a gente casa, você é casado, e quando você separa, você vira divorciado. Na união estável, você continua sendo solteiro. Não muda isso. O que é triste você não poder falar que você é desquitado. Pior que não, desquitado muito feio, muito, né? mas tem olha, palavra boa. Todo mundo que eu conheço que separa, eu falo assim, você é desquitado, a pessoa fica puta. Ninguém gosta, fica todo mundo chateado. Não existe mais isso, mas é divorciado, mas ok, né? Mas ainda ainda o se termo usa... é muito bom, o termo é muito bom. Já falou aqui. Legal. Outra coisa que eu tinha pensado aqui era sobre... Tem muita gente que reclama, às vezes, principalmente quando tá separado e tal, reclama sobre exposição da criança na internet. Eu já vi essa treta já, tipo de... tá expondo minha filha, tá expondo meu filho, não sei o que, nanana. Já tive caso assim no escritório. Como é que funciona isso? Porque a gente teve um negócio do FELCA lá, de adultização, a gente sabe que... Às vezes pode não ser, às vezes é só tipo porque a pessoa ou posta coisa demais. Eu fico puto que a galera, pelo amor de Deus, não me posta foto de criança com uniforme de escola. É complicado. Puta cagada, se tá lá o logo da escola, você sabe. Um Google, você sabe onde tá. Tem pessoas que começam eu vejo no Instagram, fico mandando assim, tira essa foto, caralho. Não só de uniforme, mas assim, antigamente, lembra da nossa época? Nossos pais tinham a mania de tirar fotinho pelada da gente. Hoje em dia isso não pode acontecer, entendeu? Isso não pode acontecer, isso aí ficou para trás. Daqui para frente a gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de exposição. Mas eu vou aproveitar para aprofundar mais um pouco essa questão da exposição, né? A gente está falando de coisas normais aqui, tirar uma foto, cuidado com essa foto. Agora, por exemplo, lá no meu escritório eu atendi alguns casos de mulheres do qual o filho ou a filha tinham uma exposição pública porque efetivamente jogava futebol mirim, então existia essa exposição por conta daquilo que ele fazia, porque ele buscava visibilidade, né, à medida que fosse crescendo. Isso, tem um moleque do Corinthians lá que ele tem milhões de seguidores já, que ele Então, flora. Tá entendendo? O moleque joga muito, inclusive. E aí, nesse caso, a mãe me procurou porque o pai tava embarreirando, falando, não, mas eu não quero que o meu filho fique numa exposição. Mas aí, novamente, a gente vai entrar naqueles critérios que eu te falei, do melhor interesse da criança. Então, a gente vai analisar, tá, mas o que está sendo exposto? Tá realmente sendo exposto algo que não poderia ser exposto? Que é negativo para a criança, exatamente, não. Tá deixando de ir para a escola? Tá deixando de fazer as atividades cotidianas que uma criança tem que ter? Não. Então, pera um pouco. Aí a gente vai para um outro aspecto, que é o aspecto financeiro, né? Porque se essa criança está tendo algum ganho com isso, esse pai quer ter ganho também, e aí vamos entrar em outras discussões que não dá pra gente adentrar aqui. Geralmente, quando o pai começa a embarrear, é sempre nesse sentido. Agora, sim, se a gente estiver pensando nessas situações de exposição, por exemplo, o caso que você citou da adultização, aí nesse caso eu acho que é super válido entrar sim na justiça, porque isso não tem que acontecer. Isso não tem que acontecer. Criança tem que ser criança, né? À medida que ela for crescendo, for se desenvolvendo, ela vai passando as fases e ela vai, né? Alguém tem que parar com isso. E, por exemplo, tipo, eu vejo muito pai, inclusive eu tô num grupo do YouTube lá de... A gente tem quando a gente chega em alguns seguidores específicos, aparece algum gestor do YouTube lá pra conversar com você e tal. E aí eu tô num grupo lá que tem muito YouTube de família, que meio que são as crianças ali, sabe? Tipo... Confesso que me incomoda. Não vou mentir pra você, entendeu? Mas assim, teoricamente, o público é de crianças também, que comentam e tal, não sei o quê, e meio que eles cuidam da carreira e da imagem dessa criança. Quando estão os dois juntos, pai e mãe, beleza. Mas e quando tá separado, como é que faz isso, assim? Porque, tipo, o pai ou a mãe que não tá ali, ele tem que autorizar isso? Como é que funciona esse processo? Na verdade, aí a gente vai entrar naquela questão da guarda, né? Então, tudo vai girar em torno da guarda. Eu acho que a ação de guarda é uma das ações
principais que tem que acontecer quando se tem um filho. Até para que eu falo a mulher, mas é tanto a mulher quanto o homem tenham segurança. A mulher, segurança de que... Porque, assim, o fato de você simplesmente morar com o seu filho não te garante a guarda. Você não tem guarda só pelo fato de você morar com seu filho. A guarda, ela só é realmente ali estabelecida se você entrar com a ação. Então, tanto para que a mulher tenha a guarda, mas para que o pai tenha os direitos dele ali também. Porque tem mulheres que falam, ah, não, você não vai pegar a criança. Vai pegar. A partir do momento que a gente regulamentou ali guarda e visitação, ele vai pegar, é direito dele. Porque se ela não entregar, ele vai chamar a polícia e ele vai levar o filho dele para visitação. É um direito dele. E aí, tudo vai girar em torno da guarda. Então, por exemplo, se a gente tem uma guarda compartilhada, o que vai acontecer? Essa mãe, tudo que acontecer com essa criança, acerca dessa exposição, então, olha, vai fazer tal trabalho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o que você acha? Você acha que dá? Vai ganhar isso, vai ganhar aquilo? Beleza, ele tem que concordar. Quando a gente está falando de uma guarda unilateral, não vai precisar da concordância dele, porque na guarda unilateral, todas as decisões são tomadas pela mãe, a não ser, salvo os casos, como eu te falei, que aí já não é uma exposição que está sendo boa para a criança. Então, aí esse pai vai ter que se posicionar e ir para a justiça para poder requerer que aquilo pare de acontecer. Tá bom. E a grana, o ideal é que fique estabelecido o quê? Que essa grana seja usado em prol da criança. Né? Então, lá no meu escritório, por exemplo, eu recomendo o seguinte, olha, doutora, mas eu não posso usar? Pode, desde que você comprove, aí a gente volta de novo para a comprovação, os benditos comprovantes, você comprove que está sendo usado em prol da criança. Aí é só para coisas da criança? Não, de repente comprar uma moradia é para criança. Sim. Você tem que pagar aluguel, você uma vai casa morar melhor, ponte. Um carro melhor para levar a Exatamente. criança. Então, tudo isso pode ser em prol da criança, desde que a gente consiga comprovar. Sempre tem que deixar ali, para amanhã esse pai não falar, a criança trabalhava e ela foi pegando e usando o dinheiro da criança. A gente tem como comprovar que não é bem isso. Para também poder pagar o milho da Larissa Manoela, né? Acho importante. Você lembra da situação? Deixa a Larissa Manoela comer o milho dela, tadinha. E outra coisa que eu acho que aconteceu que foi complexo foi o negócio do Gugu lá, né? Que aí não é sobre... Tem a ver com o filho também, no final das contas, né? Que ele foi deixar a herança, ele deixou acho que para 3 filhos e um sobrinho, não indicou ali a esposa dele no negócio, e eles aparentemente não tinham nada registrado nesse sentido. E aí foi aquela exposição que também não precisava, né? Você podia ter deixado já escrito para um nível de exposição da vida do cara desnecessária. Mas como é que funciona? Tipo, a mulher teve com ele muito tempo. Aí a gente vai entrar exatamente no que eu estava te explicando agora sobre a união estável. Então, ou seja, ele pensando nela, porque depois acabou surgindo na mídia que ele pediu para ela parar de trabalhar, etc e tal. Cabia ao Gugu ter, né, preservado a imagem dela e pensado no futuro dela, falando, olha, mas se amanhã eu não estiver aqui, o que eu vou deixar destinado a essa mulher que me deu filhos, independente de eu estar ou não com ela, mas a gente tem um acordo aqui. Então, o que eu vou deixar para essa mulher? Ele não pensou nisso. Então, esse imóvel, essa conta e acabou. E aí, o que aconteceu? Quando ele faleceu, ele não era casado com ela, porque o que ela tentou provar, provavelmente, foi a união estável. Só que ele não era casado com ela. E aí, para você provar uma união estável, o que você vai ter que preencher? Aqueles requisitos que eu te expliquei que aconteceu? Não preencheu os requisitos porque acabou vindo para a mídia que o Gugu tinha um relacionamento homossexual. O que bateria de frente com, efetivamente, ele estar ali com a mãe dos filhos dele, né? E aí, eu acho que, por fim, eles acabaram fazendo um acordo para que essa mulher não ficasse desamparada, mas eu acredito que na justiça ela perderia. Infelizmente, ela perderia. Sério? Eu acredito que ela perderia porque, assim, eu não sei se em algum momento eles realmente tiveram uma vida de casal. Uma vida de casal, ou se houve ali um pacto, um contrato do qual, olha, você vai ser a mãe dos meus filhos, eu vou te dar tanto, você não precisa trabalhar porque vai ser a mãe dos meus filhos, só que faltou que esse contrato fosse melhor elaborado. Efetivado, que eu acabei de falar, mesmo, bonitinho. Que ela tivesse algo a mais de garantias para ela, ainda mais pensando no Gugu, que não era qualquer pessoa, era um homem famoso, né? E aí, não foi feito isso antes da morte. A morte aconteceu e aí ela ficou nessa situação. Queria pedir só, direção, procura pra mim aí, por favor, o cara que pediu o DNA falando que era filho do Gugu. Eu vi isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só porque é muito importante a gente saber, que eu queria muito a sua opinião abalizada, realmente, né? Porque, achou aí? Sabe o que eu queria? Eu queria mais água. Claro.
Pronto, obrigada. Boa. Enquanto ele vai procurando ali o filho do Gugu ali. Queria perguntar o seguinte, aí saindo um pouquinho do direito, mas para saber da vida, assim, quando a gente tem o teu caos no nome, né, que é, sabe a teoria do caos? O negócio da borboleta batendo asa e tal, que Sei. pode mudar tudo depois. Teve algum momento na tua vida, na tua carreira, ou até com alguma cliente tua, em algum caso que você pegou, que, tipo, uma escolha ali mudou todo o caminho, mudou tudo que aconteceu depois? Eu poderia falar, né? Poderia falar sobre. Hoje eu estou mais preparada para falar sobre isso. Em algum momento anterior, talvez eu não conseguisse, mas hoje eu vou te falar. Mais do que falar sobre a vida das minhas clientes, isso vai explicar o porquê eu exerço a advocacia com tanto amor para as mulheres. Porque em algum momento, ai, meu filho está sentado ali, ele não vai me deixar mentir. Em algum momento eu passei por situações muito parecidas com as que eu defendo atualmente. Então eu fui agredida dentro do meu relacionamento. Quando ele foi embora, ele me deixou sem nada. E imagina, quando você tá ali a dois, é uma renda. Quando um sai, abandona o barco e você fica sozinha, você não consegue mais manter aquilo, né? Então é uma manobra para quê? Para que você volte para aquela pessoa. E aí eu sabia os motivos que tinham me levado a me separar e eu não queria voltar. Então, eu passei por muitas situações que hoje, quando eu tô sentada atrás da cadeira como advogada e eu olho aquelas mulheres, eu entendo perfeitamente. Não é só por defender, é porque eu vivi aquilo. Então, entende por que pra mim, quando eu fui tomar a decisão de trabalhar só para mulheres, eu fui muito condenada por amigos, advogados, amigas, várias pessoas até da própria família falando assim, por que você tá decidindo trabalhar só para mulheres? É mais do que por dinheiro, é uma causa, sabe? E aí eu explicava essa situação que eu expliquei para você, que eu pegava homens que queriam fazer coisas erradas e eu não concordava com aquilo. Então, não é que eu não defendo homens. Se chegar hoje no meu escritório um homem que ele quer fazer as coisas certas, tá tudo bem, eu vou atender. O problema é que eu não quero compactuar com coisas erradas. Eu quero defender aquilo que é certo. Eu fiz direito para fazer a aplicação da justiça. E pode ser que em algum momento a justiça não seja aplicada da forma como eu gostaria? Pode, porque eu dependo do juiz, do magistrado. Mas você pode ter certeza, eu vou fazer de tudo. Tudo que tiver ao meu alcance para que essa mulher ganhe. Eu vou juntar todas as provas, eu vou usar os melhores argumentos. Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para que essa mulher e os filhos dela tenham justiça. Legal demais. Muito bom, muito bom. Foi o que me faltou, entende? Muito bacana, muito bacana. Põe pra gente aí este homem. Igualzinho. Vou falar realmente. Mas o pior é que eu acho ele parecido, Você sabia? jura por Deus? Não. Um pouquinho eu acho. Mas o Só que branco o do problema é que olho. ele é mais velho. O branco do olho. Não, se ele fosse pai do Gugu, beleza. É. Pai do Gugu eu até aceitava. Mas tem que entender que a pobreza deixa a pessoa mais feia, Mas criatura. pelo amor de Deus, gente. Que ele tava, eu não sei em que nível de pobreza ele tava, mas era muito, muito pesado. Ele tava em situação realmente muito difícil. O foda é que compara com a foto tristinha do Gugu, que é muito boa. Não, mas olha bem pra você Que era a ver. foto que ele falava assim, meu Deus. Tá vendo? Meu Deus. Eu acho que parece um pouco, te juro. Ai, gente, não... É o branco do olho só, cara. Na hora que eu vi, cara, isso me rendeu tantas risadas boas, tantas gargalhadas de verdade. Eu falei, cara, é muito cara de pau. Acho que não chegou a fazer o exame, né? Não... Então, eu cheguei a ver alguma coisa, mas não vou falar porque eu não me recordo. Eu acho que chegou a fazer, sim. E não era, né? E parece que deu que não era. Ou, eu não lembro. Não vou falar porque eu realmente não me recordo. Ai, não, vou até procurar aqui, porque, juro, eu fiquei até curioso aqui. DNA, filho do Gugu. Já veio rápido, já. Sério? Você não acha nada parecido, eu acho? Não é filho do Gugu, com resultados negativos. Foram feitos com amostras de mãe e de irmãos do apresentador. Ele contesta os resultados. Eu lembro, ele alegou alguma coisa que esse resultado não seria E verdadeiro. ele por alega algum que o motivo. Gugu não seria filho de sua mãe, Maria do Céu. E pede reabertura do caso. Ai, cara, juro, realmente... Aí vai ser exumação, né? Coisa que acho que a família não vai autorizar. Não vai deixar, mas olha... Mas se a justiça determinar, não tem essa de não autorizar, né? Ah, que coisa maravilhosa. Mas você tem que ter indícios. Algum indício. Então, aí quando a pessoa é mais velha, pelo menos 30 anos... do que a pessoa que ele fala que é o pai, fica não, difícil. Criatura, mas isso é só aparência, né? Fica difícil, doutora. Fica realmente difícil. Deixa eu ver aqui. Porque se você for pensar, a gente pensando nisso daí, me faz lembrar daquele caso do Pelé. E realmente eu achei que ele foi muito desumano em toda a tratativa que ele teve, até a morte da filha dele. E ele nunca
Nunca. Quando ele reconheceu porque a justiça determinou, mas ele nunca teve um contato com ela, que era o que ela realmente esperava. E ela acabou morrendo sem ter esse contato. Pensa que coisa triste. Ruim, né? Eu acho isso muito cruel. Acho muito cruel. Porque assim, ó, imagina o seguinte, a gente tá falando aqui o tempo inteiro no melhor interesse da criança. A criança não tem culpa se você transou com uma empregada, foi escolha sua. Só que a partir do momento que uma vida nasceu dali, é justo que essa pessoa pague por coisas que você fez ou deixou de fazer? Sim. Não é justo. Não é justo. E impacta a vida daquela pessoa pro resto da vida. A vida dela com certeza foi impactada. Isso que me pega, assim, também, né? Porque às vezes, tipo, a falta, ou a falta de contato com o pai, por não querer ter contato, Isso já afeta demais. já é uma merda. Você não tem ideia. Né? E aí, e mais do que isso também, né? Tipo, o que faz com a mãe... Cara, uma hora a criança vai saber, velho. Ou se não souber, vai perceber. Ninguém... Não tem como. A criança não é besta, velho. Uma hora vai sacar o que aconteceu. Fico brincando, falo assim, cara, devia cobrar, pai que some, assim, devia cobrar todas as sessões de terapia da criança. Depois, devia cobrar tudo do pai. Dá pra entrar com a ação de abandono socioafetivo, né? A gente já tem decisões aí nos tribunais condenando esses pais a pagarem indenização. Algumas indenizações até altas, mas raras. O filho que entra com essa ação? O filho que entra com a ação. O filho que nem entrar. E como é que é? É uma ação da qual o filho vai comprovar que essa ausência o que essa ausência do pai acabou impactando na vida dele, psicologicamente falando, né? Então a gente junta provas de que esse homem nunca estava presente, aniversário, dia dos pais, essa criança estava sempre abandonada, essa criança que pode ser criança ou já pode ter crescido, né? Vai passar por um estudo psicológico para que seja apurado realmente esse impacto que trouxe para a vida, e aí, ao final, sendo constatado, esse pai vai ser condenado a pagar uma indenização para esse filho. Na prática, muitas pessoas, inclusive, esse foi o meu era um tema raríssimo na época que eu me formei, e para você ver como eu já queria atuar em direito de família, foi o tema do meu TCC. Legal. E aí, não tinha muitos livros na época sobre isso, e aí eu defendi que sim, que deveria haver a condenação por dano moral, né, que esse filho recebesse indenização acerca disso. E aí eu lembro até hoje da pergunta que o meu orientador fez pra mim, mas estava jogando contra mim, que ele fez uma pergunta muito ruim. Ele virou e falou assim pra mim, mas você acha que isso vai fazer com que realmente repare a vida dessa criança? Eu falei, não, nunca vai reparar. Mas é Mas igual, tem um igual a porém. indenização de morte. Repara que a pessoa morreu? Não repara, porra. Nunca vai reparar, só que tem um Mas- porém. Quem sabe os outros pais, olhando pra essa situação e falando, nossa, houve uma condenação de 150 mil reais. Meu Deus. Não, eu acho que eu vou fazer o mínimo que eu deveria fazer como homem, porque o meu filho não pediu pra nascer, que é conviver com o meu filho, porque é o meu papel. Eu vou me permitir ser pai. É o que eu tenho que ser. Pai, eu fiz. Né? Então, quem sabe, olhando pra esse tipo de coisa, porque qual que é a função de uma indenização? Qualquer tipo de indenização. É o poder coercitivo dela, ou seja, você vai olhar para aquilo e falar, opa, não posso mais fazer aquilo, porque se eu fizer, eu vou ter que pagar a indenização. Por que não serviria para um pai? Para os outros pais? Sim. Não, e fora cobrir esses custos de terapia, de medicamento, que essa pessoa teve de impacto na vida dela por faltas, né? Agora, claro, a indenização vai apagar? Não, Não. nunca vai apagar. Jamais. E a questão de direito autoral? Tipo, gente famosa, escritor, ator... Puta, boa. Pergunta boa. Negócio da Marília Mendonça. Marília Mendonça, infelizmente, se foi. Largou o menino, a guarda ficou com a avó. Não sei se a guarda totalmente, tô falando. Eu acho que, na verdade, ficaria com o pai, mas aí eles fizeram um combinado. Fizeram um ficou com os acordo dois. e ficou com a avó. Até porque ela já vivia com a avó. É. Quando a Marília viajava, já ficava com a avó. Então, combinaram que não, tudo bem, fica assim, tudo certo. E aí começou a acontecer um monte de coisa ali, parece que vendeu um violão dela sem autorização, porque o violão teoricamente era da criança, não era dela. Acho que ela tava fechando um acordo com a gravadora sem a anuência do pai da criança, e eu não sei como é que isso tava. Tanto que agora, aí ele puxou a guarda pra ele. Sim, agora, né? Conseguiu reverter. Tá morando com ele. Como é que funciona essa questão, tipo, de dinheiro, de herança que era da mãe, quando fica o pai vivo ou vice-versa? Como é que funciona isso? Antes de explicar sobre a herança, eu preciso explicar uma coisa mais importante para aí sim desencadear na herança, né? Esse é um tema que, inclusive, eu trato muito com algumas mulheres raríssimas dentro do meu escritório em consulta, que é o seguinte: algumas raras se preocupam
opa, o que vai acontecer com o meu filho se eu morrer? E essa deveria ser uma preocupação mais recorrente, porque qualquer um de nós podemos morrer. Nós estamos aqui hoje, pode ser que eu morra hoje e amanhã não esteja mais aqui, né? Pelo amor de Deus, eu penso nisso também o tempo todo. Não, é um fato, gente, é um fato. Ninguém sabe a hora que, né, que vai morrer. E aí, o que acontece? Então, por exemplo, essa mulher tem o pai do filho dela é um cara que não é presente, que não convive com essa criança. E aí, ela deveria deixar algum instrumento, seja um testamento, né? Deixar algo como a última vontade dela sobre quem ela gostaria que ficasse com o filho dela caso ela viesse a falecer. Aí surge a seguinte pergunta: mas se ela deixar, é isso que vai ser seguido? Não. Mas aí a gente vai para a justiça para debater. Eu gostaria que ficasse com a minha mãe e com o meu pai. Por que gostaria que ficasse com a mãe e com o pai? Por causa disso, disso, disso. E por que eu tô te explicando tudo isso? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando uma mãe morre, automaticamente, para quem que vai a guarda? Pro pai. Independente, mas ele não presta, mas ele é um lixo, mas não interessa. Tem mãe e pai, é o poder familiar. Morreu a mãe, vai pro pai. E aí essa mulher não deixou nada resguardado, vai pro pai. Agora, pensando na herança. Quem é que vai administrar a herança? Quem estiver sob a guarda. Olha por que eu te falei que a guarda, a ação de guarda, ela é importante para tudo. Tudo. Não vou falar que é a mais importante, porque as mães entram com a ação de pensão porque o filho precisa comer. Ela é a mais importante, mas ela é a primeira, né? Pra mim, a mais importante, pra esse cara não sumir com seu filho no dia de amanhã, que é uma coisa que acontece muito lá no escritório, do cara pegar o filho pra visita e desaparecer com a criança, né? Então, assim, enfim, a guarda é uma das ações fundamentais. Imagina que agonia, velho. A mulher fica louca. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela não consegue fazer nada, enquanto essa criança não volta. E aí, o que acontece? Quem estiver sob a guarda dessa criança é quem vai fazer a administração dos bens da criança. E aí a gente vai voltar, lembra para aquela questão que eu expliquei da prestação de contas? É mais ou menos a mesma coisa. Então, ele vai cuidar do patrimônio da criança e vai ter que comprovar, olha, mas você está gastando isso, está gastando aquilo, com o que você está gastando? Então, a gente não tem acesso aos autos desse processo para saber o que efetivamente fez com que o juiz desse a decisão de que o menino saísse da casa da avó para ir para a casa do pai. Agora sim, eu vou te dar a minha opinião pessoal, que vai ir contra a maioria da internet. Então, eu posso ser esculachada aqui, mas é o que eu penso. Eu acho muito complexo quando se tira um neto de uma avó. Mas o pai é bom, o pai é isso, o pai é aquilo. Ok. Só que assim, a criança convivia com a avó. Não era um fato novo. Não foi assim. Não foi assim, a Marília morreu e aí ela pediu porque ela não tinha mais filha. Não. Vivia com a mãe e com a avó. A avó cuidava do neto para a mãe poder trabalhar. Então, quando a gente simplesmente pega e, sai dessa residência aqui e vai morar com seu pai, há um impacto na vida da criança. Com certeza. Com certeza trouxe um impacto para a vida dele. Porque aí ela deixou de conviver, ela deixou de viver com o neto todos os dias para passar a ter uma convivência, uma visitação, que eu não sei de quanto em quanto tempo que é, né? Então, pensando novamente no melhor interesse da criança, complexo. É complexo, né? A gente não consegue afirmar a fundo porque não sabe o que tem dentro desse processo. Eu acho que teve alguma coisa sobre isso, também falando do que tava na internet, né? Que teve alguma coisa sobre a saúde da criança. Eu vi alguma coisa desse sentido. Aí, isso seria um fator bem determinante realmente, porque se a avó não está cuidando, se era uma guarda compartilhada, inclusive, voltando para essa questão da guarda, quando a guarda é compartilhada e uma das partes começa a esconder coisas, pode desencadear nisso, tá entendendo? Porque assim, por que você está escondendo o tratamento? Por que você está deixando de fazer tal coisa se o menino tem um problema de saúde? Por que você está gastando tudo? Lembra da compartilhar informações? Por que você não está compartilhando o que você está fazendo com o patrimônio do meu filho? Do meu filho. Ele é meu filho. Entendeu? E é louco, né? Porque, tipo, o cara, óbvio, né? Depois que aconteceu, ele já era meio famosinho antes, mas depois, assim, tipo, a carreira do cara desembestou, assim. Cara, mas a gente vai entrar num outro aspecto que não vai dar nem pra gente falar aqui, né? Porque a gente já deve estar perto de terminar. Sim. Porque existe o machismo estrutural na sociedade, sim, dentro do judiciário. É só você pensar, por exemplo, um caso que tá aí muito... A maior percentual dos juízes ainda é homem, né? E assim, o que eu quero te falar é o seguinte, por exemplo, só a gente pensar aí no caso do Zé Felipe e da Virgínia. Eles se separaram, eles estavam juntos, todo mundo gostava da Virgínia, a Virgínia era maravilhosa, eles se separaram, o cara tá vivendo a vida dele, a Virgínia tá vivendo a vida dela, e aí ela é massacrada na internet 24 horas por dia. Só que ela não tá fazendo nada diferente do que ele tá fazendo. Por quê? Por que isso acontece? Então, aí trazendo pro caso do Murilo. E aí,
todo mundo se posicionou a favor do pai. Então, existe isso. As pessoas sempre têm uma tendência natural a passar a mãozinha na cabeça de homem. Por isso que o homem não amadurece. Por isso que a gente continua tendo esses homens que não pagam pensão, que abandonam os filhos. Porque o homem precisa ser tratado como homem e não como criança. Todo mundo cresce. Né? A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de O homem. básico é responsabilizar pelas coisas que fez, né, cara? Não tem a menor condição, velho. É uma molecagem que Você não entendeu? tem jeito, Então, né, eu cara? não tô dizendo que ele tá errado, não é nada disso, mas eu quis dizer que quando tudo isso aconteceu, todo mundo se posicionou a favor Ele do já homem. tem uma preferência, né? Esse que é o ponto, né? E a mesma coisa, nesse caso que eu te falei, da Virgínia com o Zé Felipe. Ninguém... por que será que essa mulher separou? O que é que acontecia? Porque ninguém vai separar do nada. Todo mundo casa pensando em ficar casado pra sempre. O que levou eles a romper? Será que essa mulher é tão errada de estar vivendo a vida dela, seja com o Vini Júnior? É a vida dela. Por que ninguém tá contestando que ele tá com a Ana Castelo, mas ela tem que ser contestada? Mas assim, mas famoso é um povo que namora e casa rápido, né? Ah, é. Puta É diferente da que gente. pariu, velho. Porra, Gira assim, ó, rápido. E é um povo que não dá nem pra sair conhecendo gente à toa, não. É 2 mensagens no Instagram e toma, ele já tá postando coisa e já tá querendo morar. Já tá na casa, Que já tá inferno, engravidando. Capaz. A Ana Castela tem 3 meses que tá na casa do Zé Felipe, já não sai mais de lá. Nunca vi. A menina já enfurnou lá dentro lá e tá lá dentro da casa do cara. O que você ia perguntar? Não, que se for de maturidade, é o único ponto onde o Neymar parece ser maduro. Né? É. Porra, o Neymar é um puta pai. Isso é pra um explodir fato a cabeça, que- tá ligado? É verdade. Tá sempre com Pra os moleques. relacionamento, parece que não era muito bom, mas em relação a ser pai, ele é um pai. Fiel, não podemos dizer, entendeu? Não vamos também cobrar tanto do menino dele. Mas, cara, aparentemente, pai, ele é um bom pai, né? Mas que os filhos convivem super bem, direto o filho mais dele tem casa. Paga pensão, As você mulheres tá não entendendo? reclamam nada dele. Não, ninguém reclama Assim, dele. e o moleque tá sempre com ele, né? Eu também que isso é um negócio que, tipo, muito não legal. dá pra dizer que não. O moleque tá sempre com ele e não é, tipo, só fim de semana. Cara, qualquer coisa, direto tendo... Indo jogar também não dá pra dizer, né? As 8 vezes que ele joga no ano, né? 2 ou 3 ou 4 o menino tá junto, entendeu? Então, pô, é foda. Eu lembro que ele tinha levado a mãe pra morar em Barcelona pra ficar perto dele lá, sabe? Pô, isso é legal, né, cara? Temos que dar esse exatamente ponto disso aí, que eu tô né? falando, Temos que sabe? dar esse É ponto um pro cara. cara que realmente ele faz o que precisa ser feito. E é admirável, porque infelizmente a grande maioria não faz. Fiel? Não. Não. Mas Infelizmente, bom pai. não. Entendeu? Porque assim, ó, para de me defender, né? Assim, ó, é fiel? Não é. Tem perna boa? Não tem. Se machuca, tem perna de vidro? Tem. Se eu falo Entendeu? isso em casa, eu sou massacrada, porque Só os se meninos adoram joga, ele. só se joga. Mas é bom pai. Não podemos dizer. Vai rebaixar o Santos, com certeza. Meu Mas é bom pai. Não é não, diretor? Santista o nosso diretor ali, ó. Nossa Senhora. Sofridíssimo. Olha ali. Meu filho também. Também é santista, querido? Olha, vocês seguem um cara que chama Demétrio? Sim, lógico. Demétrio, cara, todo dia que o Santos perde, a primeira coisa que eu faço é ir no Instagram do Demétrio e eu fico atualizando pra ver ele gritar. É maravilhoso ver esse homem sofrendo. Aline. Ai, entalei. Ai, perdão. Bom, tussa à vontade, tá tudo Ufa, bem? ufa. Passou? Sobrevivi. Aline, obrigado, viu? De verdade. Obrigado pela aula aí, cara. Tem um monte de coisa que eu... E aí, eu lembro que a gente conversou de um monte de coisa da outra vez, mas tinha coisa que não tinha ficado tão claro na minha cabeça. Tipo, então foi bom pra relembrar algumas coisas aqui. Parabéns pelo trabalho aí. Quem quiser achar você aí pra... tiver com problema alguma coisa, espero que não tenha, mas quem tiver, né, precisa... Infelizmente, Não é vai o ter. ciclo da vida, não tem jeito. Não tem né? jeito. Bom, minhas redes sociais são @Aline Ribeiro Advogada. Me siga, que eu tô sempre lá fazendo o que eu fiz aqui hoje, trazendo informação, disseminando conhecimento, que é o que eu busco fazer, né? Porque, infelizmente, o acesso à justiça ainda é muito limitado. Então, a gente ali nas redes sociais pode trazer conhecimento para coisas que as mulheres não têm conhecimento, ou homens também, né? A partir do momento que ele está ali assistindo aquele vídeo, ele vai saber o que ele deve ou não fazer. Excelente, bom demais, obrigado. Espero aí que você tenha gostado da conversa aí. Toda segunda-feira tem mais. Valeu, um abraço.